Você está ouvindo Devocional Robert Murray McCheyne. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei! Viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão
uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Segundo Coríntios. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Ezequiel. Capítulo 23. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os que de quem se enamorava. Com todos os seus ídolos se contaminou,
e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. E tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã Aholibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs a descoberto as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade, e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus, beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás. Porque eu o falei, diz o Senhor Deus.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aolá e a Aholibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro. E eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada. E puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. E puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles? E entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Aolá e a Aholibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque. E a multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Salmos. Salmos, capítulo 70. Salmo de Davi para o músico mor, para lembrança. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmos, capítulo 71. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel.
pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau, fique com Deus.